e a minha não como Jesus, humilde e manso, é apenas só um pregador e um cantor. Mas se você entender que faz da sua vida, que faz da minha vida o poder e a glória de Deus, não importa aonde tem 2 ou 3 falando o nome dele, ele está no meio. Jesus está aqui, está entendendo essa palavra? Glória a Deus. Através do que foi dizendo para mim, nós vamos entender aqui que Atos do Apóstolo, capítulo 16, e versos 25 e 26, vai falar sobre Paulo, aonde ele na prisão, o apóstolo Paulo. Só que para poder primeiro chegar até o contexto, eu preciso chegar aqui no contexto. O que você quer dizer, pregador? Eu peço irmãos aqui, assim que quiserem, abra sua Bíblia no livro de Atos 9. Vamos até do 9 até chegar ao 16. Aonde foi determinado aqui pela direção da igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai começar contando a história desse homem. Que homem, pregador? De Paulo, de Saulo conhecido. Aí então, a Bíblia vai dizer, em Atos 9, capítulo 1, o que é que vai dizer aqui? Este homem que foi um dia para a prisão, aleluia, que foi para a prisão, várias vezes, há um texto que foi determinado aqui pelo anjo da igreja. O que é que vai dizer o texto? Atos dos Apóstolos, é escrito por Dr. Lucas, na narrativa do texto, vai dizer que Atos, ao escrever, quem é Paulo? Paulo de Tarso, ou Saulo, vai dizer que este homem é conhecido como Saulo, e depois é colocado o nome como Paulo. Deus muda o nome dele, e que se Deus, perdão, o homem, ele pede o nome dele. Alguns vão dizer que Deus muda o nome de Paulo, mas não é Deus. Por que, pregador? Porque a Bíblia vai dizer que Paulo é o seu nome romano e Saulo é o seu nome judeu. O que é que você quer dizer? Saulo tem o nome, Paulo tem o nome romano. Aí ele vai pedir o sacerdote, se naturalizar, cidadão romano, que está entendendo bem, diga amém. Amém. Aí, então o seu nome é mudado. Porque todo nome tem, quando Deus coloca esse propósito, tem um projeto colocado no nome. O que é que a Bíblia vai dizer? Que Paulo, Deus, ao mudar o nome dele, aí ele pediu mudar o nome dele, naturalizar, cidadão romano. Ele vai para onde? Vai para Roma e começa a estudar com quem? Um dos maiores teólogos da época. Paulo era da onde, pregador? Paulo era da tribo de Benjamim, da família dos fariseus. Paulo é fariseu, mas é um fariseu diferente, porque os fariseus perseguiam o povo. Só que a Bíblia vai dizer aqui, que no começo do ministério de Paulo, em Atos capítulo 9, o que é que vai acontecer? A igreja já conhece a história. Paulo começa a estudar a Torá, o hebraico, a estudar a palavra. Só que Paulo vai aprender com quem? Com Gamaliel. Quem é Gamaliel? Gamaliel é um dos maiores teólogos da época, um dos maiores conhecedores da palavra. Paulo vai sair para Roma, vai se naturalizar romano e começa a estudar a palavra. Só que aqui tem algo. Paulo, com o seu conhecimento, vai estudar a palavra e vai começar a entender a Torá, os livros Pentateuco, e vai dizer assim. Aí Paulo vai dizer, essa teologia está errada. Vem um homem aí chamado Cristo, que vem de Nazaré, mas nós temos que seguir os Velhos Testamentos, temos que seguir a Torá. E Paulo começa a pregar a palavra da maneira contraditória. Por quê? Porque Paulo é religioso, Paulo é fariseu, Paulo é perseguidor. Só que aqui tem algo. Paulo, a Roma começa a olhar para Paulo, diz, esse homem aí tem uma eloquência, fala bonito, prega bonito e começa a idolatrar Paulo. Só que não sabia Paulo aqui que é uma coisa ou outra. Foi o que eu falei, o conhecimento do homem não vai levar a nenhum lugar, se primeiro não for a graça de Cristo. Glória a Deus, aleluia. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que capítulo 9, Paulo vai começar a perseguir. Aí vamos dizer, está vindo um homem aí pregando com os discípulos, aonde, pastora? A multidão falando de quê? O evangelho da palavra de Deus, o evangelho justiceiro do próprio Cristo. Aí começam os discípulos a pregar o evangelho. Paulo se incomoda em Roma e começa a dizer em Jerusalém, esse evangelho não vai chegar aqui em Roma, esse evangelho não vai explodir. Só que tem ano 35, 34 anos depois de Cristo. Antes disso começa o evangelho já a ser pregado. Jesus vem até Roma, Jesus vem até Jerusalém e começa a pregar. Só que aqui tem algo. Aí o que Paulo vai fazer? Paulo, igreja, no capítulo 9, no verso 1, vai começar a perseguir a igreja. Aí dizer, eu quero uma carta para ir perseguir essa igreja. Esse evangelho não pode chegar aqui em Roma, porque esse evangelho é evangelho falso. Paulo não sabia que o evangelho falso de nada, o evangelho verdadeiro, o evangelho falso era o que ele pregava, só o reino de Deus. Não, o reino é literal, e conjecturando, dizendo que o reino de Deus é o reino do Pai, é o mesmo reino. Só que o Paulo está falando de conhecimento. Deus não fala de conhecimento só, Deus fala da graça, Deus fala do poder, do que veio para o céu. João primeiro, quem é que o verbo encarnado é Cristo. Aí então Cristo vem e começa a pregar a sua palavra, pregar o amor dele, pregar o amor do reino de Deus. O que é que acontece? Na Sinote, na Pérsia e na Arábia, pastora, tem dois caminhos. A Bíblia vai dizer dentro do historiador. O que acontece? Paulo diz, eu vou começar a perseguir a igreja pelo lado esquerdo. Glória a Deus. Por quê? Porque se ele vier pelo lado esquerdo, eu pego e mato todos os cristãos. De
Quem vai pregar esse evangelho aqui? E eles começam, só que aqui tem algo, no caminho, capítulo 1, capítulo 9, verso 3. O que a Bíblia vai dizer? Enquanto ele viajava, aproximando a Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao redor dele. Lá vai ele, querendo perseguir a igreja. Só que não tem algo, aqui tem algo, deixa eu te explicar algo. Quando Paulo vai tentar perseguir a igreja, indo pelo lado esquerdo, lado direito, tentando pregar, a igreja vindo de lá para cá, o que acontece? Ele vai à cidade de Damasco, pastor, capítulo 9, e verso 1. Mas acontecendo que naquele caminho, antes que ele para fazer a frase, antes do inimigo tentar contra a igreja, Deus vai interferir. Porque Deus está dizendo que está contra a tua vida, contra a tua família, Deus vai entrar na situação. Deus não deixa seu filho, aleluia. O inimigo vai cair por terra aqui esta noite. O inimigo vai cair por terra. Por quê? Porque ninguém persegue a noiva de Cristo. Eita, Aqui vai dizer, pastor, que Paulo vai pela direita. Aleluia! Aí começa a perseguir, só que na cidade de Damasco, mais à frente, abre capítulo 9, verso 2, aproximando a Damasco, o que é que faz? O esplendor da luz, aleluia, sobre os olhos de Paulo, ele vai cair, algum diz que é o cavalo, mas a Bíblia não fala, mas é pelos historiadores sim que é pelo cavalo, então ele cai, pastor. Quando Paulo cai, pastor, o que é que eu aprendo aqui? Aí vai dizer, capítulo 9, verso 3, e ele andando ao caminho, no caminho de Damasco, Saulo de repente faz o quê? Uma luz subitamente sobre ele. Sabe o significado subitamente? De repente. De repente Paulo vem e ele cai. Por que aquela luz vem? Sabe o que eu quero dizer aqui? É que o Espírito Santo está falando que é de repente. Se alguém chegou aqui essa dizendo o meu ministério vai acabar,